Em One Piece existem dezenas de usuários de Akuma no Mi. Temos piratas, usando de seus poderes para ganhar fama, aumentar a recompensa e seguir para o novo mundo. E temos marinheiros, que aproveitam de suas frutas para caçar os piratas e se tornarem poderosos almirantes da marinha. Só que dentre os diversos usuários de Akuma no Mi, que já apareceram até hoje, existem aqueles que ter se tornado um usuário foi totalmente contra sua vontade, por terem consumido acidentalmente uma Akuma no Mi. Nesse vídeo vou mostrar 7 usuários que comeram suas frutas por acidente em One Piece. Luffy. Luffy é o usuário da Gomu Gomu no Mi, uma Akuma no Mi que mais tarde foi revelada ser uma Zoan mítica de Nika, Deus do Sol. Esse é o exemplo mais clássico de um usuário que comeu sua fruta por acidente. Essa Akuma no Mi pertenceu a uma antiga entidade, e o próprio governo mundial buscou adquiri-la por 800 anos. Mesmo quando a fruta foi capturada e estava prestes a ser entregue ao governo, colocada em um navio de escolta da CP9, ainda assim o navio foi atacado e roubado, resultando nos Piratas do Ruivo tendo a posse dessa Akuma no Mi. Quando Shanks estava passando um tempo na Vila Fuchsia, essa Akuma no Mi foi deixada em um pequeno baú. Um garoto chamado Luffy, que recentemente estava frustrado com Shanks, pegou e consumiu justamente essa fruta para sua sobremesa. Quando Shanks segurou Luffy, o seu braço começou a esticar, que deixou o Shanks, todos os Piratas do Ruivo e o próprio Luffy em um estado de choque completo, já que essa era a Akuma no Mi que eles tanto lutaram para conseguir, e o garoto agora não podia mais nadar. No dia seguinte, Luffy apenas diz que ainda pode se tornar um pirata. É só ser um pirata que não caia no mar. A Akuma no Mi lhe deixou bem alegre. No fim, Luffy acabou se tornando o usuário perfeito da Hito Hito modelo Nika, alcançando a liberdade com a sua criatividade, em uma Akuma no Mi que não desperta há séculos. Yamato. Yamato é usuária da Inu Inu no Mi modelo Okuchi no Makami, uma fruta Zoan mítica que torna o usuário um híbrido ou uma completa divindade do lobo de Honshu. Após ler o diário de Oden, Yamato queria muito conhecer o mundo, mas em algum momento consumiu a Inu Inu no Mi sem o conhecimento de que se trata de uma Akuma no Mi. Ela apenas disse que estava com fome. O caso de Yamato é bem parecido com a de Luffy. Assim como Shanks, Kaido também batalhou bastante para conseguir essa Akuma no Mi, e nunca pretendeu entregá-la para sua filha, a fruta da divindade guardiã do país de Wano. Ainda assim, ela consumiu por estar com fome, mordeu a Inu Inu no Mi e recebeu seus poderes, que foram neutralizados por algemas de Kairoseki. Por ter se tornado uma usuária de Akuma no Mi, perdeu a capacidade de nadar, diminuindo suas chances de escapar de Onigashima, atrasando a sua vida em 20 anos. Trafalgar Law. O Law é o usuário da Ope Ope no Mi, a paramécia suprema da cirurgia, que quase foi vendida por 5 bilhões de berries uma vez. Na infância, Law era um infectado do chumbo branco. Para curá-lo, Corazon saiu com o garoto em busca de médicos ou de uma Akuma no Mi que pudesse lidar com essa doença. Até que um dia ele soube que a Ope Ope no Mi iria ser comercializada entre marinha e piratas. Uma fruta que foi dita pertencer a um grande médico no passado, reconhecido por realizar operações milagrosas que curavam qualquer doença. Quando Corazon roubou a Ope Ope no Mi dos piratas, retornou para o Law, que estava numa situação cada vez mais crítica. Mesmo com o garoto questionando se essa fruta de fato poderia curá-lo, Corazon apenas pegou a Akuma no Mi e entupiu a sua boca. Eu que não conseguiria engolir isso de forma inteira. O próprio Law disse que não estava preparado para se tornar um usuário de Akuma no Mi, mas ele conseguiu curar sua doença com essa fruta. O Law é um bom exemplo de alguém que virou um usuário contra sua vontade, com uma outra pessoa o forçando a mastigar uma Akuma no Mi. Big Mom. Big Mom é usuária da Soru Soru no Mi, a fruta paramécia da manipulação de almas. A Big Mom foi mais uma pessoa que se tornou usuária de Akuma no Mi por acidente. A Soru Soru no Mi pertencia à Madre Carmel, uma freira que cuidava e comercializava órfãos. Um dia, para comemorar o 6º aniversário de Lin Lin, a Carmel se juntou às crianças para fazer uma festa, com chá e lotado de croquembouche. Lin Lin ficou tão animada que comia sem parar, com os olhos em cheio de lágrimas, não vendo nada além disso. Até que, ao terminar sua refeição, todo mundo havia desaparecido, deixando poucos rastros, como algumas roupas rasgadas jogadas aleatoriamente. Pouco tempo depois, Lin Lin, a futura Big Mom, descobriu que era capaz de dar vida aos objetos e à natureza, da mesma forma que a mãe Carmel fazia. A Big Mom se tornou uma usuária de Akuma no Mi sem nem perceber. E até os dias de hoje, é teorizado que ela possa ter cometido um canibalismo, digamos.
ficou tão emocionada com a comida que entrou em um estado de insanidade por um tempo suficiente para ter feito esse possível ato. Lin Lin cresceu, se tornou a Big Mom, fundou o país de Totoland, teve trocentos filhos, e mesmo velha, ela pergunta tristemente por que a Madre Carmel foi embora. Bug. O Bug possui a Bara no Mi, uma Akuma no Mi paramécia que torna seu usuário um homem em pedaços. Quando o Bug ainda era jovem, foi informado de que os piratas Roger haviam encontrado uma Akuma no Mi. O jovem Shanks até disse que pretendiam vender essa fruta por 100 milhões de berries. Bug, que recentemente também havia encontrado um mapa de um tesouro, rapidamente bolou seu plano de pegar essa fruta, o seu mapa e fugir do navio. Para o seu plano dar certo, primeiro ele fez uma cópia da Bara no Mi, consumindo a cópia na frente de todos da tripulação, os fazendo acreditar que a fruta que encontraram era falsa. Mais tarde, Bug já estava pronto para fugir, com a fruta original e o seu mapa, que detalhava um tesouro no fundo do mar. Então, consumir uma Akuma no Mi não estava em seus planos, porque precisava mais do que tudo da habilidade de nadar. Ele pretendia fugir com a Bara no Mi para vender pra ele e ficar com a grana. Mas eis que chega o Shanks fazendo umas perguntas ao Bug. Ele rapidamente esconde a fruta em sua própria boca, esperando que o ruivo vá embora. Aliviado, achando que ele havia se mandado, Shanks mais uma vez o surpreende, como um grande susto, que fez Bug engolir inteiramente a Akuma no Mi. Isso foi mais que o suficiente, além do suficiente, para o Bug explodir com o Shanks. Sem nem perceber, seu mapa voou para fora do navio, e ele pulou para resgatá-lo, que já caindo no mar, não conseguia mais se mexer, percebendo que a lenda das Akuma no Mis, de não poder nadar, era real. No fim, Shanks salvou o Bug, e todo esse evento atrasou seus planos e a sua vida em 10 anos. Pior que o Shanks até cita que o Bug era um ótimo nadador. E aí, uma situação dessa acontece. Momonosuke. Momonosuke é usuário de uma fruta artificial, uma cópia da Wou no Mi modelo Seiryu, o dragão azul oriental. Quando estava em Punk Hazard, Momonosuke estava com muita fome. Até que, ao entrar no antigo escritório de Vegapunk, viu uma fruta. Ele quebrou a caixa e a consumiu. Essa era uma Akuma no Mi artificial feita por Vegapunk, na tentativa de replicar a Zoan mítica do dragão azul. Essa fruta artificial se comporta da mesma forma que a original, só muda a cor do animal, que é uma cor rosa. O único detalhe que fez com que Vegapunk a considerasse um fracasso. Momonosuke é mais uma vítima de Akuma no Mi, que se tornou um usuário por conta da fome. Mas é interessante pensar que um dia ele possa se alinhar à vontade do dragão e despertar sua Akuma no Mi, já que o dragão oriental é um ser do bem, de paz e proteção, coisa que é o oposto de Kaido, que é um tirano e ditador. Então, no futuro, Momonosuke pode trazer à tona o verdadeiro potencial da Zoan mítica do dragão azul. Quer dizer, rosa. Chopper. Chopper é o usuário da Hito no Mi. Diferente da fruta de Luffy e do Sengoku, a de Chopper não é uma variante, é só Hito no Mi mesmo, a Zoan do humano. Como todos sabem, Chopper é originalmente uma rena. Como uma rena, ele fazia parte de um rebanho de renas, sendo um animal irracional. Um dia, essa rena comeu inconscientemente uma Akuma no Mi, Hito no Mi, a fruta do humano, que rapidamente lhe deu inteligência e o tornou um ser consciente. Isso fez o Chopper entender mais as coisas à sua volta e perceber que o seu próprio rebanho o condenava, por ser uma rena completamente estranha. Acho que nenhum ser humano comeria uma Akuma no Mi do humano, mas qualquer animal a consumindo, a fruta fica muito mais útil. E sendo um animal, ser usuário dessa Akuma no Mi já é por si só um acidente, assim como ocorreu com o Chopper. Além desses usuários, ainda temos outros dois que conjuram jutsus, que na verdade são usuários de Akuma no Mi, só que eles não sabem. São Kinemon e Raizou, um que possui o poder de criar roupas, e o outro que pode criar e controlar pergaminhos. Até hoje, eles pensam que isso é uma feitiçaria ou alguma maldição. Logo, é certo que também consumiram seus Akuma no Mi sem nem perceberem. São usuários por acidente. Também tem a Shinobu, que sendo uma kunoichi, refere-se ao próprio poder da Juku no Mi, como o jutsu da sedução e do amadurecimento.